Boa noite, gurizada. Bora começar. Temos um atrasildo hoje, que tá começando hoje, na real, né? Tem muita coisa depois pra buscar, Gustavo. Depois eu falo contigo direitinho pra ver o que que tu tem que correr atrás. Mas dá pra correr atrás, não te preocupa. Ah, vamos pra cima, vamos pra cima. Deixa eu puxar aqui. Cadê? Só um minutinho. Então, bora começar esse. Na última aula, a gente fez algumas coisas ali. A gente começou falando sobre arrays e deu uns probleminhas, tá? E aí, eu não sei se vocês vão lembrar, mas daí depois vocês podem olhar no vídeo lá que deu uns probleminha. Que eu comecei a fazer umas coisas ali que não tava funcionando direito. Aí depois cheguei mais tranquilo, né? Ver o que que tava acontecendo e aí eu descobri o que que era que eu tava fazendo errado, tá? Basicamente eu tava fazendo assim, ó. Só lembrando, né? Eu trabalho com mais de uma linguagem de programação. Isso não é desculpa, mas depois vocês vão entender melhor com o tempo. Às vezes a gente troca, porque é como se a gente falasse mais de uma língua. E aí às vezes a gente troca que numa língua é de um jeito e na outra língua é de outro. E aí a gente fica misturando as coisas assim. Mas esse jeito aqui, ó, do jeito que eu tô fazendo aqui na tela, tá? Que eu tô atribuindo esses valores aqui dentro desse array. Essa maneira é a maneira do PHP fazer, que é uma linguagem que eu trabalho. A única coisa que mudaria é que no PHP as variáveis a gente bota um cifrãozinho assim, ó. Mas tirando isso, o resto é tudo igual. No JavaScript, que é o que a gente está estudando, isso aqui não vai funcionar. Porque ele vai dizer que está erro de formação, de mal formado, coisa assim, ó. Por isso que eu colocava aqui, ó, e aí aparece esse erro aqui. Ele não faz o alerta, ó. A maneira correta de se fazer, voltando para o VS Code que é mais rápido, a maneira correta de se fazer, que poderia, talvez tenha maneiras melhores de se fazer, mas uma maneira que eu sei que funciona no JavaScript é a gente declarar o array de forma vazia, tá? Se eu colocar só os colchetes assim, eu estou dizendo que esse array aqui chamado cores está vazio. E aí depois eu posso atribuir dessa maneira assim, ó. Criar dessa maneira assim, ó. Eu crio o índice, tá? Aqui na linha 9. E aí eu posso adicionar um valor aqui. E aí depois se eu der um alerta aqui, ele vai mostrar na tela o valor que eu botei, tá? Nesse caso, esse valor pode ser um array, que era o que a gente estava tentando fazer na última aula. Fazer cores primárias, secundárias, né? Só que daí eu teria que fazer dessa maneira assim, ó. Cada índice eu teria que fazer dessa maneira assim. Como são só três índices aqui no primeiro nível, é mais de boa, dá para fazer rapidinho aqui, não ia ter problema. Agora, se fosse mais, aí a gente ia complicar. Dessa maneira, sim, já deveria funcionar, tá? Aí a gente olha ali no navegador, ó, ele já está dando alerta, né? Não está dando alerta no que... Não está mostrando os valores de dentro, mas já está dando alerta. Para mostrar os valores, eu teria que acessar os índices. Então eu quero acessar o primária, o secundárias e o neutras. E aí, aqui eu também errei na última aula, porque eu estava tentando fazer igual a gente faz no PHP, que é assim, ó. Para tentar acessar o índice primárias, eu estava fazendo assim. E aí não funciona. Aí eu descobri, gafanhotos, que no JavaScript a gente faz assim, ó, ponto primárias.
dessa maneira assim, ó. E aí ele printa os valores do índice, ó. Azul, amarelo, vermelho. E aí se eu quiser acessar determinado valor, ó, vamos dizer que de primárias eu quero acessar o valor amarelo. Lembrando que o array começa no índice zero, né? Então aqui é 0, 1, 2. Para acessar o amarelo, eu teria que botar 1 e pum, amarelo. Aí funciona perfeitamente. Se eu quisesse acessar o laranja, que está aqui, eu teria que fazer primeiro acessar o primeiro nível, que seria o secundárias, e depois acessar o índice, que é 1, 0, 1, 2. Então bastaria botar o 2 aqui e plain laranja, tá? Isso aqui é só pra gente corrigir o negócio que eu tava fazendo errado na semana passada. Vocês entenderem, tá bom? Acho que tá bom, que ninguém falou nada. Então, só para retomar aqui o que a gente já aprendeu falando de lógica de programação mesmo, tá? Foram esses assuntos aqui, ó: variáveis e arrays, comando de repetição, que daí a gente falou do for, do each, do while, comando de decisão, que a gente falou do if, do else, e tem o else if também, que a gente não viu. E hoje a gente vai falar do switch, que também é um comando de decisão. Mas antes da gente falar do switch, vamos só lembrar rapidamente o que que é cada um. Até aproveitando que o Gustavo está aqui na primeira vez, fica mais fácil da gente dar uma resumida. Primeiro, o que que é uma variável? Variável é um espaço, como a gente pode entender como uma caixinha, vamos dizer assim, dentro da memória do computador, que é reservado para armazenar informações. Então, quando eu for criar uma variável, eu preciso dizer aqui que eu estou criando uma variável, então eu vou dizer var, e eu vou dar um nome para essa variável. Aí eu vou usar, sei lá, vamos usar cores, mas frutas. Frutas. Feito isso, eu já criei a variável, tá? Eu já criei uma variável com o comando var com o nome frutas. Só que essa variável não tem nada, absolutamente nada dentro dela. Então eu criei uma caixinha vazia. E para atribuir um valor, para adicionar um valor nessa caixa, basta que eu diga, né, o nome da variável, ponho um igual, e aí eu posso botar um valor aqui, que eu poderia botar, por exemplo, laranja. Feito isso, a variável, que é uma caixinha, digamos assim, frutas, ela agora dentro dela tem esse texto aqui, laranja. E aí, se eu quiser printar na tela ali para a gente ver o que tem dentro da variável frutas, a gente pode fazer um alert e aqui dentro botar a variável frutas. Feito isso, ele tem que mostrar na tela do navegador o que tem dentro da variável frutas, que no caso é a palavra laranja. Vou colar aqui, ó. Declarei frutas, botei dentro de frutas, eu botei a palavra laranja. Então, eu vou fazer isso em duas etapas. Fiz. Agora, se eu quiser printar aqui na tela, fazer aquele balãozinho, aí eu vou dar um alerta, né, um alert, na variável frutas. Na... E aí ela vai printar na tela o que tem dentro da variável. Ela não vai printar na tela a palavra frutas, porque frutas é o nome da variável, certo? Esse foi o primeiro conceito que a gente aprendeu, variáveis, e a gente vai usar bastante isso. Na matemática, quando a gente trabalha, está aprendendo, acho que mais para quarta, quinta série, talvez,
a gente usa variáveis, que daí vocês vão lembrar de, por exemplo, x é igual a 15 menos 2, né? Aí qual é o valor de x? Esse x aqui é uma variável, porque a gente não sabe o valor dele, mas a gente sabe que dentro dele tem um valor. Qual é esse valor? É 15 menos 2. Então, assim, de cabeça, né, a gente sabe que é 13, né? Então, aqui seria assim, ó. Para que ficasse a informação correta, 13 é igual a 15 menos 2. Então, esse xzinho aqui na matemática é como se fosse a variável que a gente usa na programação. E aí, às vezes, na matemática, a gente tem coisas tipo assim, ah, x é igual a 2y menos 5. E aí a matemática começa a ficar um pouco mais complicada, né? Mas a gente tem uma variável chamada x e uma variável chamada y. A gente não sabe o valor delas, mas a gente sabe que x, o que tem dentro de x é igual a tudo isso aqui. Mas o que tem dentro de y a gente não sabe. Daí a gente tem que fazer o cálculo matemático para depois saber que x é tanto e y é tanto. Então isso são variáveis. Vamos botar aqui uma explicação rápida. Como se fossem caixinhas, opa, de memória onde armazenamos informações ou, né, dados. Isso é uma variável, certo? Entendido até aqui? Sim. Não. Pode abrir o microfone para falar, tá? Fica mais fácil para mim. Tá tranquilo. Os arrays. Depois o Gustavo vai ter que ver as outras aulas para entender melhor. Os arrays, eles são como se fossem variáveis, tá? Que armazenam outras variáveis ou múltiplos valores, tá? Então, se uma variável chamada fruta, vou botar aqui, é igual a laranja, laranja, tá? Aqui eu tenho uma variável chamada fruta e dentro dela tem a palavra laranja. Se eu fizer isso aqui, ó, fruta igual a maçã, eu perco esse valor inicial aqui de laranja, porque ele vai ser substituído por maçã. Então, se eu continuar fazendo isso, cada vez que eu fizer isso, ele vai substituir o valor inicial da variável pelo valor novo. Oi? Não botando o VAR ali, Oi? tipo, assim como fez mesmo, não, mesmo não botando o VAR ali, VAR, frutas, maçã, Não. só trocar ali, O var a gente só bota a primeira vez, tá? Só quando tu for declarar a variável. tá assim, pra laranja. Aí, tipo, se for trocar a fruta, tu pode trocar sem botar o VAR, assim como tu fez mesmo. Sim, é que Mas, na verdade, aqui na primeira linha, além de declarar a variável, eu também estou atribuindo um valor para ela, sim. tá? Eu poderia fazer assim, ó, para tu entender melhor, ó. Eu Tá, poderia fazer assim, ó, para tu entender melhor. Nessa linha aqui, eu apenas declarei. Eu apenas estou dizendo para o computador, para o sistema, para o navegador, para o aplicativo, sei lá para o que que a gente está desenvolvendo aqui. Eu só estou dizendo para ele assim: estou criando uma variável chamada fruta. Entendeu? sim, sim. Aí o que que ele vai fazer? Beleza. Então eu vou criar um espacinho na memória aqui do computador que quando tu falar de novo fruta, eu sei que tu está se referindo a esse espacinho. Entendeu? Como se ele tivesse pego uma caixinha e colocado uma etiqueta ali chamada fruta. Entendeu?
entendi. Quando eu vou colocar um valor dentro dessa caixinha, dentro dessa variável, eu não preciso mais fazer o var. Aí eu uso ela só pelo nome dela. Então é só a primeira vez. Mas para economizar tempo, código, linha de código e tudo mais, geralmente a gente já faz assim, ó, entendeu? Já cria adicionando valor. Tem algumas linguagens de programação que não dá para fazer isso, que elas te obrigam a tu declarar e depois tu atribuir valor. E ainda tem tem linguagens que tu ainda tem que dizer o tipo de variável que tu quer. Daí, por exemplo, assim, se eu quero uma variável para armazenar texto, é string. Se eu quero uma variável para armazenar só números, é int. Se eu quero números quebrado, tipo com vírgula, é float. E por aí vai, que agora não precisam focar nisso, que é mais avançado. Mas outra pergunta aí, posso fazer aqui? Se, tipo, tu avançar ali, var, fruta e laranja, aí tu quer botar fruta, maçã, trocar o final. Não dá, tipo, só pra dar o espaço e continuar fruta, maçã, assim, na mesma linha? Não. Mesmo sem quebrar? Tu Não diz, dá, né? tu diz assim? Isso. Assim É dá. o mesmo? Funciona, funciona. É a mesma coisa. Ah, tá. Entendi, entendi. Se Tá bom. tendo esse ponto e vírgula aqui, significa que acabou aqui, tá? Significa que aqui foi uma instrução. Aqui é outra instrução. Aqui é outra instrução. Funciona, só que para a gente visualizar melhor e depois se entender, é melhor fazer assim, ó, uma por linha, tá? Então, basicamente, isso aqui é uma variável. Depois eu vou pegar esse arquivo aqui e vou mandar para vocês. Entendido isso, tá? A gente vai fazer um array, que daí é aquilo que eu falei para vocês. O array ele é uma variável que contém outras variáveis, ou então uma variável que contém múltiplos valores. Para criar o array é a mesma coisa. Só que agora eu vou botar no plural, só para a gente, como a gente vai colocar mais de um valor aqui, eu vou deixar frutas. Aí aqui fica mais fácil de entender. Fruta, um valor só. Frutas, vários valores. Aqui no array, para a gente diferenciar e dizer que, cara, isso aqui não é uma variável, isso aqui é um array, eu posso fazer o que eu estava fazendo antes ali. Deixar assim, ó, tá? Assim eu estou criando um array vazio. Não tem valor nenhum. O valor vai ser descrito aqui dentro, tá? E aí eu posso adicionar valores, né, para dentro desse array. Como eu falei para vocês, ele aceita vários valores. Então eu poderia aqui dentro colocar laranja, que eu já tinha posto, e através da vírgula ir colocando mais valores. Maçã, banana, melão, sei lá, abacaxi, por aí vai, tá? Agora, essa variável aqui, ela não é mais uma variável, ela é um array, porque ela contém vários valores, tá? E aí, lembrando, né, o que eu falei na semana passada, só recapitulando aqui, cada valor corresponde a uma posição dentro do array. Parecido com a ideia de tabelas, onde a gente tem linhas e colunas, ou com aquele jogo da batalha naval, onde a gente fala lá tipo B7. Então aí o cara vai lá e bota a bomba no B7 para ver se atingiu o, o alvo, né? Também daria para pensar um pouco com o jogo da velha. Digamos que vocês estão falando para alguém que vai escrever num quadro o X e a bolinha, né? A gente tem 9 espaços dentro do jogo da velha, né? Aí vocês querem o X no espaço 3.
Aí vocês falariam assim, ah, linha um é espaço 3, linha 2 espaço 2, linha 3 espaço um. Aí faz a velha, né? Vai fazer a diagonal aquela. Daria até pra gente pensar em fazer isso aí de uma forma. Mais à frente eu vou mostrar pra vocês como seria o jogo da velha dentro de um array. Dá pra gente fazer. Então aqui a gente tem vários valores. Daria para fazer assim, tudo na mesma linha, ou, né, a gente pode fazer também, dar um enter aqui e fazer um em cada linha. Só, o que é mais importante aqui é vocês entenderem que nem no HTML lá, entenderem que o array está abrindo aqui e está fechando aqui, tá? E mesmo que não apareça, cada posição aqui tem um número. Mesmo que eu não esteja usando números aqui, eu estou usando textos, cada posição tem um número. É como se aqui tivesse um zero, aqui tivesse um 1, aqui um 2, aqui um 3 e aqui um 4, tá? Esses números aqui, eles não precisam aparecer para a gente saber que eles existem. Então, se eu quiser acessar maçã, tá? Da mesma maneira que a gente fazia aqui, ó, que a gente fez um alert, que na fruta, para mostrar na tela, a gente fez assim, ó, fruta. E aí printava na tela lá, laranja, né? Agora, como eu estou acessando um array, eu não posso simplesmente fazer um alert e colocar o array aqui, tá? Porque se eu fizer isso, ele vai dar aquele alerta em branco lá. Vou mostrar aqui no navegador. Ó, ele apareceu todos aqui, né? Na verdade, que o em branco seria se eu fizesse multinível. Mas isso eu não vou explicar para vocês agora. Aqui ele mostrou todos os valores, mas na verdade eu queria só acessar maçã. Para isso, eu tenho que fazer o alert, que é o comando, né? Como eu quero que ele exiba frutas, eu vou ter que botar aqui o array frutas, mas eu vou ter que informar aqui através do colchetes qual é a posição que eu quero. 0, 1, 2, 3 ou 4. Como eu estou falando da maçã, eu quero a posição 1. Então, vou fazer o 1 aqui e ele vai me mostrar maçã. Se eu quiser acessar outra fruta, melão, 0, 1, 2, 3. Então, eu boto um 3 aqui, melão. Estão entendendo? É como se fosse uma caixa com vários compartimentos. Pensem numa caixa, vamos tentar ver aqui, ó. Caixa com aquelas caixas de organizador de parafuso. Essas caixas aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo? Um array é como se fosse uma caixa dessas, ó. Vou abrir aqui, ó. É como se fosse essa caixa aqui. E aí, em cada slotzinho desses aqui que vocês estão vendo, é uma posição do array. Então, teria 0, 1, 2, 3, 4, 5, nananá. Teria tudo aqui. E aí eu diria assim, ah, eu quero mostrar na tela o que está nesse quadradinho aqui. Então, eu teria que ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu faria frutas, frutas na posição 7. Como não tem, ele vai dar esse undefined, que significa indefinido, né? Que não existe. Certo até aqui? Sim. Tá. Uma coisa legal da gente fazer aqui, só para que eu falei para vocês ali, a gente pode fazer assim, um var velha, tá? Como é que é o jogo da velha? A gente tem
três linhas com três colunas, tá? Vocês estão conseguindo é, entender, né? Aqui, ó, jogo da velha. Ó, a gente tem aqui três linhas, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E três colunas. Uma, duas, três, tá? Então a gente pode se organizar aqui por linha e coluna. Isso aqui na matemática também existe e a gente chama de matrizes. Se vocês passaram há pouco tempo aí eu acho que é no ensino médio, no segundo ou terceiro ano, não lembro, a gente fala sobre matrizes. Vocês lembram? Acho que é no segundo ano. Ah, tu é o mais recente, né? Mas a gente tinha A professora coloca no quadro lá, só que o colchete ele é bem maior, né? Elas fazem um colchete gigante assim, e aí dentro do colchete elas fazem tipo assim, ó. Tipo assim, ó, o valor um, o 2 e o 3. E aí embaixo tem tipo o 4, 5 e o 6, o 7, o 8 e o 9, tipo assim. E aí nas matrizes a gente tem que calcular lá, tipo a diagonal, que daí tem um nome que eu não lembro, a outra diagonal. Aí às vezes a gente faz essa matriz vezes a outra, mais a outra, menos a outra. Não, não, não. Essas matrizes, tá? Elas são. Aí alguém entrou na live lá. Bem-vindo, Haas. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Tá no meio da aula, mas bora dali. Essas matrizes da matemática são os arrays. São exatamente a proposta do array. E aí, para a gente fazer aquele joguinho da velha ali, a gente pode fazer assim, ó. Var velha, vou botar aqui. Só que daí a gente tem que construir um array que ele tenha três linhas e três colunas. Do jeito que eu acabei de fazer, assim, ó, tá? Não vai funcionar. Alguém sabe me dizer por que que não vai funcionar? Alguém se arrisca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Diga, quem abriu o microfone corajoso aí. Por que que não vai funcionar, Ricardo? Porque não vai funcionar, eu acredito que é por causa não é só por causa da vírgula, hein? Por causa da vírgula? É, vírgula 3, 6. Eu acho que, Aqui? olha aí, já melhorou. Não, não. Não, sim e não, tá? Na verdade, sim, precisava dessas vírgulas, tá? Porque isso era um erro de sintaxe que a gente chama. Que cada vez que tu vai informar um valor aqui dentro, tu tem que botar uma vírgula para dizer que tu encerrou, digamos ali, tá? Para ele entender que são vários valores. Porque se tu fizer aqui, ó, assim, ó, tipo assim, ele vai entender que tudo isso aqui é o mesmo valor, entendeu? Então não adianta, tem que fazer, botar a vírgula. Mas não é por isso que não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai funcionar porque faltou isso aqui, ó. Ah, isso tudo aqui, na verdade é uma linha só. Que se tu, ó, se eu apagar aqui as quebras de linha, tu vai ver que é uma linha só, tá vendo? Então não vai funcionar porque ele vai entender, se eu fizesse isso daqui e colocasse lá no navegador lá, tu vai ver que ele vai dar um print em sequência. Quer ver, ó? Print velha. Opa, não é print. Espera aí que eu errei o comando aqui. Print é no Python. É alert. Alert, ó. Tá vendo?
É como se fosse uma linha só. Mas a gente não quer uma linha, a gente quer igual o jogo da velha. O 1, 2, 3 em cima, depois o 3 e por aí vai, tá? Então o correto nessa ocasião é criar um array de arrays. Aí eu separo a primeira linha, como isso aqui são linhas, eu posso criar um array aqui dentro, ó, entendeu? Aí a primeira vai ser o 1, 2, 3. E aí eu vou botar uma vírgula aqui quando eu encerrar esse array, porque eu vou botar um outro array aqui embaixo, tá? E aí vai ser o 4, 5, 6. Aí eu vou tirar esse aqui, botar aqui, encerrei o array. E por último, o último array. Aí. Agora sim, entendeu? Agora eu tenho uma, duas, três linhas, tá? E uma, duas, três colunas. Se eu fizesse isso daqui, vai funcionar da mesma maneira, tá? Porque eu estou dividindo aqui um array, dois arrays, três arrays. Entendeu? Entendi, mas não compreendi. Então, tipo, queria saber assim, ó, tipo, da fruta ali, teria que botar o zero, o um ali pra parecer laranja, né? E nos números aí, nas redes, teria que botar também zero para aparecer o 1, 2, o 3, 5 Sim, para aparecer o 4, 5, 6. sim, mesma coisa. É que na verdade ali tu tá falando Vamos lá. ali tu tá falando a posição no array, tá? Se Isso. eu, se eu quiser acessar, por exemplo, o número 5, deixa eu botar aqui, ó. Ó, se eu quiser acessar esse número 5 aqui, tá? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que informar aqui qual a linha e depois qual a coluna, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Ele está na linha 0? Não, ele está na linha 1, certo? Então tu vai botar 1 e depois tu tem que formar a coluna 0, 1. Então ele está na 1, 1. Se der tudo certo, quando eu dar o Enter aqui, ele vai aparecer o número 5 na tela. Ó, 5. Entendeu? Ô, Alisson, Diga. isso aí é automático ou tipo, tem que fazer alguma coisa para funcionar esse alert 1 aí? No navegador, É, é automático. É, é automático? já é padrão. Tu pode acessar Ah, bom, qualquer site, qualquer site, ó. Vai vir no site, entendi. tu vai botar o botão direito aqui. E aqui tu vai vir aqui em inspecionar elemento, ó. Aí ele vai abrir isso aqui, tá? Aí tem um monte de código aqui, ó, que na verdade o que eu estou fazendo, eu estou inspecionando o código do site. Aí vai aparecer um monte de coisa aqui. Blá, blá, blá. O que nos interessa agora para fazer esses exercícios que a gente está fazendo é só essa aba aqui, ó, console, tá? Aqui nessa aba console tu pode digitar funções, comandos que são do JavaScript, que é uma linguagem, depois tu vai ver nos vídeos anteriores lá. Tu pode digitar qualquer comando JavaScript aqui dentro que ele vai entender. O alert é esse comando que gera esse balãozinho aqui com texto dentro, tá vendo? Mas tem outros, eu que nem sem querer eu digitei print. Ó, o print faz abrir aqui o esquema da impressora, tá vendo? O console.log ele gera um log dentro do console. Então eu posso botar aqui teste. Ele não vai aparecer o balão na tela, ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu fizesse o mesmo no Oi ali, por exemplo, ele vai aparecer aqui. Não vai aparecer aquele balãozinho. Nas aulas eu gosto de fazer o balãozinho porque o balãozinho é bem mais visível. Aí fica mais fácil de entender. Voltando lá para os arrays. Tá formado aqui, tá?
Mas para eles aparecerem bonitinhos, que nem no jogo da velha lá, linha e coluna, eu teria que fazer um comando para percorrer cada linha e mostrar na tela a linha, a primeira linha. Aí depois dá uma quebra de linha, mostra a segunda linha, dá uma quebra de linha, mostra a terceira linha e dá uma quebra de linha. Eu teria que fazer um comando que o navegador entrasse em cada valor dentro do array e começasse a printar. Ao invés de fazer assim, por exemplo, eu quero printar na tela a primeira fruta. Depois eu quero printar a segunda fruta. Depois a terceira. Depois a quarta. Depois a quinta. Aqui a gente até consegue fazer isso, tá? 0, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. A gente até consegue fazer isso porque são poucas informações, tá? Então a gente poderia fazer. Mas imagina se dentro desse array fosse uma lista dos alunos inscritos para o Enem, por exemplo. Aí fica inviável, né? São milhares de alunos. Como é que eu vou fazer milhares de vezes aqui? Não dá, né? Então, para isso, existe o, o, o que a gente aprendeu na semana passada, que são os comandos de repetição, que também são conhecidos como laços ou loop, né? O que que é um loop? É aquele negócio que fica girando infinitamente, né? É um loop infinito. Quando a gente bota as músicas, por exemplo, no Spotify em loop, ela fica repetindo automaticamente. Então, se a gente fizer um comando que eu diga para ele assim, entra em cada linha e mostra na tela os valores. Ele vai entrar na primeira linha, vai mostrar os valores, vai entrar na segunda linha, vai mostrar os valores, vai entrar na terceira linha, vai mostrar os valores, e por aí vai. Então eu posso pegar aqui, ó, esse array, só botar o conceito aqui para vocês entenderem. Array para vocês entenderem de uma forma prática, é uma variável que possui múltiplos valores ou até mesmo outras variáveis dentro de si. Então a gente vai. Isso aqui vai ser uma colinha para a prova de vocês. Então a variável é como se fosse uma caixinha de memória onde a gente armazena informação. Os arrays é como se fosse uma variável que possui múltiplos valores dentro, né? Ou até mesmo outras variáveis. A gente poderia dizer aqui, ó, que ao invés de melão, a gente botaria uma variável aqui chamada, sei lá, fruta preferida, entendeu? Só que daí antes, né, antes de declarar ela aqui dentro, a gente teria que fazer aqui, ó, var fruta preferida é igual a melão. E aí antes, aqui, ao invés de melão, eu posso botar fruta preferida. E aí vai aparecer melão aqui. Pá, apertei Ctrl S. Então, vamos acessar os valores e printar valor por valor na tela. Para isso, a gente vai usar os comandos de repetição, que também a gente aprendeu na semana passada. A gente falou ali do for, do it, do while e tal, mas aqui eu vou usar só o for, tá? For é um comando e geralmente as funções no JavaScript elas funcionam na seguinte forma: nome da função, tá tudo junto aqui para vocês entenderem. Nome da funcão, e aí vem parênteses e depois vem chaves, tá? Dentro da função aqui do parênteses, aqui dentro, a gente vai ter os atributos ou até mesmo as variáveis. Elas são descritas aqui dentro. E dentro das chaves, geralmente a gente vai dar um Enter aqui para ficar mais organizado.
E aqui dentro vai ter o comando. Vou botar aqui comando de execução. Execucão. Tá? Aqui, ou então a gente até poderia chamar de instrução. Instrucão. Tá? Por que que eu tô botando tudo assim, ó? Instrucão, funcão, bababá? Porque na programação a gente não usa cedilha, til, né? Caracteres especiais e tal. Porque isso dá uma. A maioria das linguagens não aceita. Só aceita quando a gente estiver falando de um texto. Então, se eu fizesse assim, instrução, vai dar uma treta. Agora, se eu criasse uma variável chamada texto e dentro dela eu colocasse aqui quais são as instruções, professor. Se eu fizer assim, não vai dar problema nenhum, tá? Porque esse texto está dentro de aspas simples. Tudo que eu fizer dentro de aspas simples, eu estou dizendo que é um texto. Então não daria problema. Aqui pode ver que até a cor fica diferente, porque como não está dentro de aspas, então ele vai entender que isso aqui é o nome de uma função. E isso aqui são as variáveis que eu estou passando para dentro da função. E aqui o que eu quero que aconteça dentro dessa função, tá? Qual que é a proposta? Eu quero que ele percorra cada valor e print na tela, né, à medida que ele for percorrendo. Então posso fazer assim, ó. For, esse é o nome da função. E aí aqui dentro ele pede três atributos. O primeiro é o index. Opa, pesquisa mais. O segundo é como se fosse a condição. E o terceiro é o que vai acontecer com essa variável. Tá? O primeiro eu vou botar aqui, ó, que eu quero uma variável chamada i de index com valor igual a zero. Por que zero? Porque zero é sempre a primeira posição dentro de um array. Fechei. O segundo atributo é a condição. Eu quero que ele execute o comando enquanto o index for menor que o array inteiro, tá? Eu poderia botar aqui, ó, qual é o tamanho do array? Ele tem 0, 1, 2, né? Então o tamanho dele aqui, o tamanho dele seria 3, né? 1, 2, 3. As posições são 0, 1, 2. Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então eu poderia botar aqui, ó, 5. Enquanto o i for menor que 5, ele vai executar o que tiver aqui dentro das chaves, tá? Mas falta um parâmetro aqui ainda, que é o que vai acontecer cada vez que ele rodar, o que vai acontecer? Eu quero que o i receba mais um, por isso que tem mais aqui, tá? Isso significa que se ele for um vai virar 2, se ele for 2 vai virar 3, se ele for 3 vai virar 4, e assim por diante. Se eu fizesse assim, era o contrário. Se ele for 10 vai virar 9, se ele for 9 vai virar 8, não. Eu poderia fazer outras coisas, eu poderia fazer i mais 2, né? Então eu quero colorir as linhas, é, eu quero colorir as linhas de uma tabela. Então vai ficar branco, cinza, branco, cinza, branco, cinza. Então eu poderia fazer isso aqui, ó, i mais 2, tá? Então a primeira vez ele vai ser 0, a segunda ele vai ser 2, a terceira vai ser 4, a terceira e assim por diante. Então ele vai sempre pintar as linhas pares de cinza. Funcionaria. Por que a gente quer fazer aqui, isso tá ótimo.
Eu quero que ele percorra cada uma das linhas, dando um valor de mais um, porque daí ele vai na linha 0, na linha 1, na linha 2. O que que eu quero que ele execute? Aquilo que a gente já fez, um alert, tá? Só que para ele dar o alert na tela, eu vou ter que informar aqui, né, as linhas. No caso, eu vou pegar aqui frutas primeiro, o array frutas, tá? E eu vou dizer o quê? O índice que eu quero que ele dê o alerta. Se eu botar aqui, ó, o índice 0, ele vai vir, vai entrar aqui e vai printar laranja, que é o índice 0. E aí o i, que era 0, vai virar 1. E aí ele vai entrar aqui de novo e vai printar laranja de novo. E aí o i vai virar 2. E aí ele vai entrar aqui e vai printar laranja de novo. E aí o i vai virar 3. E assim vai ficar várias vezes printando laranja. Por quê? Porque eu estou informando o 0. Então ele vai executar sempre no laranja. Para deixar isso dinâmico, porque eu quero que ele venha linha por linha, aí eu tenho que informar qual é a variável responsável por pelas posições, por dizer em que posição a gente está. No caso, é a variável i que a gente definiu como 0 aqui, tá? Então, ao invés de botar uma posição aqui, eu vou botar o i. E aí a gente começa a fazer de fato algo que se parece com uma lógica de programação, tá? Então, o i vale 0, começa valendo 0. Enquanto o i for menor que 5, ele vai executar o que está aqui dentro. Cada vez que ele executar, ele vai modificar o i somando mais 1. Então era como se ele fizesse isso aqui, ó, tá? É como se ele viesse a primeira vez. Quanto vale o i? 0. Pum, dá o alerta. Aí o que que eu tenho que fazer? Tem que somar mais 1, beleza. Aí vai entrar aqui. Quanto vale o i? Agora vale 1. Pum. I é menor que 5? É, então soma mais 1. Agora o i é 2. Ele vai entrar aqui. Pum. I é menor que 5? É, então soma 3. Aí vai pum. É isso que ele está fazendo por baixo dos panos, tá? Então, se eu tivesse uma. Agora, se o meu array fosse uma lista com todos os inscritos para o Enem, só esse comandinho aqui já poderia listar aqui, ó. Era só botar aqui, sei lá, aluno nome, vamos supor. E ele já, indiferente de quantas linhas tivesse, ele ia printar na tela todos os nomes de milhares de alunos só com um simples comando. E aí a gente começa a deixar a nossa vida mais fácil. E quando vocês começarem a dominar isso, vocês vão ver que algumas tarefas que a gente faz diariamente, a gente pode automatizar elas e deixar elas mais práticas. Deixa eu só botar isso aqui que faltou. Pronto. Vamos ver se deu certo? Printou laranja. Por que que ele printou laranja? Porque o i vale 0. Então, frutas na posição 0 é laranja. Se tudo deu certo, agora o i vai passar a valer 1. E aí ele vai puxar o frutas na posição 1, que é maçã. Maçã. Agora, se tudo deu certo, ele vai para banana. Pum. E agora a gente tem uma variável dentro do array, que vale melão. Se tudo deu certo, a próxima ele vai printar melão. Melão. Agora a próxima, abacaxi. Se tudo deu certo, após executar abacaxi, o i passa a valer 5. Se o i vale 5, ele não deve mais executar, porque a gente botou aqui, ó, que é para ele executar enquanto o i for menor que 5.
E 5 não é menor que 5, tá? 5 é igual a 5, não é menor. E ele parou. Entenderam? Quem quer Entendi falar aí? sim, só queria só uma pergunta aí, tá escutando, né? Aham. Tá escutando? Sim, senhor. Tá, eu queria fazer uma pergunta ali sobre a aspa simples e aspa dupla, tem diferença? Tipo, Tem. fazer ali um texto, alguma coisa, ou até mesmo a laranja, ali, se botar na aspa dupla, dá alguma diferença? Tem, sim e não. Depende da situação. Aqui nessa situação aqui, não mudaria nada, tá? Se eu botasse aqui aspas duplas, não muda nada, ó. Laranja, tá vendo? Não muda nada. Quando que muda? Quando as aspas simples significa texto. Sempre vai ser um texto aqui dentro. As aspas dupla, elas significam interpreta isso aqui, tá? O que tiver aqui dentro, ele vai tentar interpretar. Como, E s- agora ali embaixo eu faço simples, estranho. sim, Aí como só tem texto, tipo que nem eu fiz aqui, como só tem texto aqui dentro, ele vai interpretar como texto. Vai mostrar um laranja, tá? Agora olha a diferença, tá? Se eu fizer um alert, aspas simples, um mais um, o que que ele vai printar? O que que vocês acham que ele vai printar? acho que dois? Mas tudo dois. O que que vocês acham aí, Não? gurizada? Falem. Falem, por favor. Um vai dar erro, um ele vai printar o um mais um. Ou vai dar erro, ou ele vai printar um mais um. Que? E- Alguém tem alguma opinião diferente? Ou vai dar erro, ou vai printar um mais um. O Ricardo falou que vai printar dois. Alguém tem alguma Entendi. ideia? Vamos ver. Olha o que ele printou. Uhum. Por que que ele printou um mais um? Porque o que está entre aspas simples é texto. Agora, e se eu fizer o mesmo alert, mas em aspas duplas, eu botar um mais um? O que que vocês acham que ele Agora vai vai dar. mostrar? Hã? Será que é sim, daí dois? Agora vai dar dois. Um mais um. Mesma Por coisa. quê? Por quê? Porque ele ainda está entendendo como Isso. texto. Se eu fizer assim, o que que ele vai printar? Vai dizer que agora vai ficar dois ou não. Mesma coisa. Acho Não, que não, agora agora vai vai dois. mentir. Ah, é dois, Agora dois ele mesmo. printou dois. Por que que Show, agora ele agora. printou dois? Porque ele está considerando como número. Porque agora ele não está mais entre aspas. Entenderam? Então, a aspa simples ou dupla é a mesma coisa que Nem tá entendendo como sempre. texto ali. Nem sempre. Exceto. Aqui pode ter, dependendo da linguagem, tá? Porque não é toda linguagem, mas dependendo da linguagem, aqui pode ter uma variável. Eu acho que o JavaScript não trabalha assim, deixa eu ver. Variável número é igual a 3. Alert é num mais 2. É, ele vai interpretar como texto. Mas tem linguagens que ele vai fazer a soma, porque ele está entendendo que é para tu interpretar isso aqui. É com a aspa simples, né? Não, não, aspas simples é sempre texto. Ah, texto igual é, tá certo. Então tem que tomar muito Texto. cuidado. Tem que tomar muito cuidado com essas aspas duplas aqui, porque ele pode acabar interpretando. Tem Pois um é, que ali aqui, que é esse carinha no aqui, ó. código, Esse carinha aqui, ó.
no JavaScript ele faz essa função. Ó, se eu fizer assim, ó, eu acho que é assim no JavaScript. Isso. O que que ele vai mostrar na tela? E Eu agora acho que chegou como no tu puxou 5. a variável de número, acho que agora puxa. Acho que agora vai dar certa soma. É, mas a lógica. Ó, Ué, ele Porque puxou, ah, ele puxou o valor da variável, mas o restante ele entendeu como texto. Tá vendo? se tu tirar então as aspas ali, ele soma. Dá a lógica da. Se eu fizesse assim, ele soma. Mas daí não precisa de tudo isso, dá pra fazer assim daí. Que daí ele vai fazer 5, porque no 1 vale 3. Esse negócio aqui que eu fiz aqui para vocês entenderem, ó, isso aqui é quando a gente quer, digamos que, injetar uma variável dentro de um texto. Tá? Então eu poderia pegar as frutas lá, aqui, por exemplo, ó, e botar um texto aqui, ó. Aspas, não pode ser aspas simples, senão ele não vai entender a variável. Eu vou dizer assim, ó, a fruta, opa, a fruta é, e aqui eu vou fazer aquele esqueminha e botar aqui. E aí ele sempre vai printar, ó, a fruta é laranja, a fruta é maçã, a fruta é banana. Então é como se eu estivesse fazendo uma mistura entre um texto e as variáveis, o valor da variável. Também funcionaria, isso é papo para outro dia, mas também funcionaria se eu fizesse assim, ó. Que daí a gente começa a ter muitos problemas se não fizer da forma correta, direitinho. Ó, a fruta é laranja, maçã, banana. Tá? Por que que ele uniu um texto com a variável? O que vocês acham? Por que que ele uniu? Porque tem esse maisinho aqui, ó. No JavaScript, quando tu quer unir duas coisas, duas variáveis, dois textos, enfim, tu usa o símbolo do mais. Então tu pode fazer assim, por exemplo, ó. Meu nome é e unir isso com outro texto. João. E vai dar meu nome é João, num texto só. Tá vendo? Dependendo da linguagem, tu pode fazer coisas absurdas, do tipo texto mais número. E ele transformou tudo em texto. Tá vendo? Foi outra ali. Por que que ele Mas transformou. Oi? não tem como, tipo, ao invés de, tipo, tá, tem esse mais que vai adicionar. Não tem como fazer tudo em uma variável só, mas, tipo, Tem, dá pra botar tudo numa botar o variável nome só. é dois pontos antes de você precisar fazer. Sim. Uma coisa que é legal de fazer, depois a gente pode fazer isso numa aula mais pra frente, é construir, fazer, programar uma calculadora. Que daí a gente faz assim, ó, var número um, sei lá, vai receber 2. E var número 2 vai receber 7. E aí eu quero printar o quê? A soma dos dois. Então, ao invés de eu fazer 2 mais 7, eu faço número um mais número 2. Pum, 9. Aí, aí vocês podem se questionar assim, tá, mas se eu sei que é 2 mais 7, por que que eu vou ficar fazendo isso aqui? Por que que eu não boto 2 mais 7? Porque ao invés da gente usar esses números fixos no código, que nem a gente está fazendo, a gente pode criar aqueles inputzinhos, sabe?
que tu clica que nem de senha, de e-mail e tal, tu clica e informa o valor. Entendeu? Tipo que nem isso aqui, ó. Entendeu? E aí a gente pega esse valor que for digitado e coloca para dentro da variável. Então ele sempre vai somar número um mais número 2. A diferença é que a pessoa que estiver acessando vai dizer qual é o número um e o número 2 e vai clicar num botão, sei lá, somar, diminuir. E aí a gente constrói uma calculadorazinha ali. Hein? Agora tu me respondeu uma pergunta com uns números aí, mas ali no texto tu botou, meu nome é, aí botou ali, né, João, mas se botasse direto com o nome é a mesma coisa que o número que tu fez aí? Tipo, não botar o número direto, botar o número. Se eu botasse assim, Isso, tem uma, isso. Não aparece igual lá, vai aparecer vai igual, né? aparecer igual, Mas exato. vai. É que eu estou mostrando para vocês que a função desse maisinho é unir. Eu estou unindo dois textos, ó. Ah, e pra que eles usam esse. Daí, tipo assim, se tem como juntar, tem mais. Por que eles usam mais? Por Tem algo quê? específico que eles usam? Aham, é É. porque tu pode não saber o segundo. Pode ser uma variável, por exemplo. E aí bota o nome da avaliação lá. Isso. Ah, E aí a gente vai ter que capturar esse valor de alguma forma, tá? Mas aqui eu vou botar na mão aqui, ó. Ó, João. Aí vai aparecer, ó, meu nome é entendi. João. É tipo quando a pessoa fazer um login, Exatamente. pode crer. Ó. Então, ao invés desse clique aqui, deixa eu fazer rapidão aqui para vocês verem, Entendi. que daí vocês vão ter uma ideia melhor do que eu estou dizendo. Deixa eu criar um input aqui, type text. Isso aqui a gente aprendeu nas aulas de HTML. Eu vou dar um ID para ele, que vai ser nome. Eu vou botar um placeholder aqui, só para a gente identificar aqui, ó. Digite aqui seu nome. Ó, estão vendo aqui? Tá aqui já, né? Ó, agora, se eu digitar um nome aqui, né, não vai acontecer nada, porque eu não programei, eu só criei o botão, tá? Mas eu posso fazer aqui, ó, lembra, né, como é que se pega o ID? Pá, nome. O que que eu quero? Eu quero o valor, val. Então eu quero fazer o quê? Eu quero dar um alert no valor desse campo, tá? Ó, não apareceu nada porque não tem nada ali. Agora eu vou botar aqui o João. Eu vou pedir para ele dar um, olha lá, ó, João, estão vendo? E aí o que que eu quero fazer? Eu quero deixar isso dinâmico. Então eu posso fazer assim, ó, var nome, né? Como eu já peguei aqui, eu acho que eu vou usar aqui. Como aqui eu estou pegando o valor dele, eu posso dizer aqui, ó, que a variável nome vai receber o valor daquele input que tiver dentro dele, o texto que tiver dentro dele. E aí eu quero que dê um alert na tela com aquilo que a gente botou antes. Meu nome é mais nome, tá? E aí a gente vai dar um enter. Meu nome é João. E aí eu posso mexer aqui, Ricardo. E aí eu vou dar um. Meu nome é Ricardo. Estão vendo? Pode crer. Benedito. Meu nome é Benedito. E por aí vai. E aí esse alert aqui, eu tô colocando ele aqui, né? Eu tô colocando ele aqui. E tô dando enter cada vez que eu quero que ele execute. Mas, como a gente já fez isso em outra aula, lá na primeira ou segunda, a gente pode programar esse botão aqui, ó,
que a gente fez para quando clicasse nele sumisse a imagem, né? Ó. Ao invés de sumir a imagem, eu posso programar para quando clicar nele, dar aquele alerta, entendeu? Que é exatamente isso que acontece quando a gente vai fazer login num site. Tu bota o nome, bota a senha, ou o e-mail e a senha, por exemplo, e clica num botão chamado login. Aquele botão ali, ele é programado para pegar o valor que está dentro do input nome e o valor que está dentro do input senha, ou e-mail e senha, e mandar para algum lugar. E aí, quando manda para esse lugar, aí tem uma outra programação nesse lugar que faz a validação no banco de dados. E aí procura assim, na tabela, eu quero na tabela usuário, eu quero alguém que tenha esse e-mail. Aí o sistema vai responder, tem alguém aqui. Aí tá, beleza, agora eu quero ver se a senha é a senha que está salva. Aí ele vai validar, não, não é. Aí ele retorna e diz, ó, senha inválida, né? Ou quando se der sucesso, né? Ele nem retorna, às vezes, ele só te manda direto lá para a página inicial, coisa do tipo assim. Isso a gente vai entender mais à frente, tá? Não vamos pular etapas. Mas para a gente se encaminhar para o fim aqui, que agora a gente fez uma boa explorada de tudo isso aqui, tá? A gente poderia fazer esse comando aqui para, ao invés das frutas, fazer algo em cima da, do jogo da velha. A gente pode botar velha. Faltou fazer só uma coisinha aqui para deixar dinâmico, tá? Ao invés de 5 aqui, porque a gente nem sempre vai saber quantas informações tem aqui dentro, a gente também pode deixar esse número mais dinâmico. Que daí existe um comando no JavaScript chamado length, tá? E esse comando, vou botar aqui cadê? Aqui, ó. Esse comando aqui, alert, aí a gente diz o array frutas, ponto length. Esse comando ele diz qual é o tamanho do array. Então eu posso botar ali no nosso código que ao invés de 5 eu quero frutas ponto length, que daí vai ser sempre dinâmico. Se o array tiver 5, aqui esse valor aqui vai ser 5. Se ele tiver 15, vai ser 15, vai ser 25, 30, 1 milhão, enfim. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, só que nesse velho aqui eu acho que é interessante a gente fazer. Esse aqui é interessante a gente fazer para mexer com a cabeça de vocês. Se eu der um alert aqui no length do array velha, qual é o valor que vai dar? O que vocês acham? Olhando para o tamanho do array. Se nesse array aqui deu 5, porque tem 1, 2, 3, 4, 5 valores dentro, para esse array aqui vai dar quanto? Oi? O que vocês acham? 8? Quem dá mais, quem dá menos? 3 a 4. 3, 4? Quantos valores vocês veem dentro do array velha? Na verdade, eu vejo um array com 3 array dentro. Então, acho que é 3, não? Ou só dá só? 3. Caraca, isso Apesar, apesar de ter 9 valores aqui dentro, a gente tem só 3 valores no primeiro nível, digamos, né? A gente tem um array, 2 arrays,
3 arrays. Quando vocês forem fazer isso, aí tem que cuidar, porque Quase que eu buguei, hã? né? Hã? Quase que eu buguei agora. É É, três arrays dentro de um array, na verdade, né? exatamente. Não é 9 valores, é 3 arrays dentro de um array. E aí tem que cuidar, porque se a gente for fazer o for, ele vai respeitar isso, tá? Ó, porque eu estou acessando aqui só o primeiro nível, tá vendo? Só tem que tirar aqui, tem que botar o velha length. Então ele vai dar-lhe a primeira, a segunda e a terceira. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que que ele fez isso? Porque ele está percorrendo o primeiro, o segundo, o terceiro. Ele não está percorrendo um por um, como ele fez nas frutas. Porque as frutas, todos os valores, apesar de estarem dentro da caixa, da mesma caixa, elas estavam, digamos que no mesmo nível. Ou a gente poderia pensar no mesmo slot. Vamos supor que tivesse só um quadrado gigante com todas as frutas dentro. Agora, esse array do jogo da velha, ele tem vários quadrados dentro, né? Que na verdade não é assim, né? Porque ele seria um quadrado aqui, um aqui, um aqui. E aí, para encerrar, a gente pode pegar um outro, uma outra função que é natural também do JavaScript, que é a join, que é essa aqui, ó. Join. Alguém sabe o que significa join em inglês? Entrar. Hã? Não entendi. Alguém falou aí e depois ficou com medo de errar. Falou que ia entrar. Entrar? Tá certo. Isso. Não. Eu falei entrar, meu bagulho de errar. Entrar é in, né? É In. juntar. Juntar, exato. Então você já deve imaginar o que que o join faz, né? Então eu posso pegar lá as frutas, por exemplo. Posso pegar as frutas lá. Cadê minhas frutas? Aqui. Aqui. E aqui, ó, eu vou fazer um frutas. Join. E vou botar aqui um pipe. Sabe o que que é pipe, né? É essa barra reta. E o que que vai acontecer? Oh, já não estão mais separadas por vírgula. Eu uni tudo por um pipe. Então ela vai pegar cada valor e vai separar por um pipe. Se tu colocar uma vírgula ali no lugar da pipe, vai juntar pro vírgula, né? Sim, Tá bom. qualquer coisa. Ó. Nesse caso da vírgula, só teria que ser tipo assim, ó, o caso da vírgula, esse aqui eu tenho que isso. Porque daí esse aqui vai ficar perto do valor, aí vai dar um espaço. Ó, fica organizadinho. Aí eu pergunto para vocês, qual a diferença entre o primeiro alerta e o segundo alerta? Tá? Ó, primeiro alerta, olhem bem. Segundo alerta, olhem bem. Qual a diferença dos dois? Faz de novo, faz de novo. Eu ia falar a mesma coisa, pode fazer de novo, tá aqui na tela. Ó, pá, pá. Pra mim não faz diferença nenhuma. Não faz, né? Visivelmente, visivelmente eles são iguais, tá? Mas olha se eu ao invés de fazer um alert, eu fizer um console.log. Olha só a diferença. Olha como ele printou o primeiro e olha como ele printou o segundo.
que vocês acham? Puxa vida. Eu tô bugado. É isso que a programação faz com a cabeça da gente. A diferença é que o primeiro ele printou tal como ele é. Pode ver que no primeiro aqui, ó, ele só está printando o array. Então ele printou o array como ele é, ó. Tá vendo aqui as posições? Posição, tá vendo aqui o tamanho dele é 5. O segundo, ele executou a função join, que uniu cada valor do array pela vírgula. Então, basicamente, isso aqui, ó, é um texto. É apenas um texto, entendeu? Ele uniu todos os valores do array de frutas em um único texto. Aqui, ele não está unindo, ele não está fazendo nada, ele só está informando. Então, ele não modificou nada, sabe? Então, eu poderia fazer uma coisinha aqui, do tipo assim, ó. Cara, quais são as frutas que a gente tem no estoque? Bah, eu não sei. Mas aí eu fiz uma programação que faz uma varredura na lista e informa da seguinte forma: ah, hoje temos apenas. Lembram como é que a gente une? Maisinho. E botar mais um maisinho aqui. Disponíveis. Pronto. Aí a gente dá um Enter. Hoje temos apenas laranja, maçã, banana, melão, abacaxi disponíveis. Entenderam? Ou para ficar talvez um pouco mais legível, mais bonito, né? Botar um espacinho aqui, tá? E colocar tipo assim, ó, lista de frutas disponíveis. E aí nem precisa desse último texto aqui. Posso apagar tudo isso aqui. E ele vai dar ali. Lista de frutas disponíveis: laranja, maçã, banana, melão, abacaxi. Nananana. E aí vocês pensam assim, ó, se ao invés de eu estar criando um array aqui, se isso aqui fosse uma consulta no banco de dados, se isso aqui ao invés de ser um array fosse uma consulta numa planilha do Excel, entenderam? Então vocês começam a deixar as coisas mais dinâmicas. É claro que não é tão simples consultar um banco de dados ou ler um arquivo Excel, mas isso vocês vão aprender mais para frente e vocês vão entender que tipo assim, cara, eu consigo então organizar minha vida, automatizar às vezes tarefas simples, de maneira que eu facilite a minha vida e a vida das outras pessoas, sabe? Então tu pega o fulaninho lá que, bah, o cara ainda usa caderno para fazer todas as anotações dele, fica riscando aqueles risquinhos para marcar quantas frutas ele vendeu no dia, né? O mercadinho da esquina, por exemplo, tal. Aí tu faz um sisteminha assim e pum, facilita a vida do cara. Estão entendendo mais ou menos onde vocês vão chegar? Yeah. É. Sim, Bacana, né? Tá tomando forma. massa, massa. Deixa eu só encerrar aqui um length aqui que eu falei para vocês. E também eu falei do join. Frutas.join. Vou deixar o pipe para vocês não confundir. Salvando o arquivo. E aí, só para a gente encerrar, que a gente falou na última aula também, para não ficar sem falar sobre isso, a gente falou sobre os irmãos if else, tá? Que os irmãos if else, eles aí fazem parte do que a gente chama de comandos de decisão, tá?
que daí a gente começa a falar de comandos. Aqui são loops, tá? Depois vocês podem estudar um pouco como funciona o each e como funciona o while. O while eu já falei na outra aula, mas vocês podem entender como eles funcionam. O if e o else, né? Eles representam no português, né? O if em inglês significa se e o else o então, né? Pum pum. Aí para que que ele serve? Quando tu bota um if, ele pede uma condição. Se essa condição acontecer, vai acontecer o que tiver aqui dentro. Então tu pode botar assim, ó. Se fruta for igual a banana, aí tu vai botar aqui, ó, alert, não gosto dessa fruta. Entendeu? E aí, se ela for banana, vai printar isso. Se não for, else. Eu falei que o else era o então. O else é o se não. Falei errado. Se não, aí tu vai botar gosto dessa fruta, tá? Então a gente poderia botar esse if dentro desse loop. Ó, e botar assim, ó. Como é que é aqui a fruta? A variável aqui que a gente está acessando é frutas na posição i. Então eu vou mudar aqui, ó. Frutas na posição i. Se a fruta na posição i que a gente está acessando for igual a banana, vai dizer não gosto dessa fruta. Se não, vai dizer gosto dessa fruta. Só aqui, ó, são dois iguais, tá? Só cuidem desse detalhe. Um igual significa atribuição de valor. Dois iguais significa saco. Dois iguais significa comparação. Só mexendo no meu OBS aqui que deu bugou. Deu. Vamos para internet. Frutas. Eu vou botar esse comando aqui. Pum. Gosto dessa fruta. Gosto dessa fruta. Não gosto dessa fruta. Gosto dessa fruta. Gosto dessa fruta. Entenderam? Daria até para deixar melhor assim. Por exemplo, alert. Vamos botar aqui, ó. Variável texto. Qual que é o texto? A fruta é. Esse é o texto, tá? O que que a gente aprendeu? Que a gente pode unir com o nome da fruta. Então a gente vai botar aqui unir com o número da fruta. Então a variável texto vai receber esse valor aqui. A fruta é tal, tal, tal. Aqui no fim eu vou dar o alert na variável texto, que vai ser a fruta é tal, tal, tal. Mas eu quero unir ela aqui, tá? Então eu posso pegar aqui o texto é igual a texto mais vírgula não gosto dessa fruta. E aqui embaixo a mesma coisa. Gosto dessa fruta. Estão entendendo? Ele vai entrar aqui e vai definir uma variável. Qual que é a variável? Texto. Ela vai receber isso aqui, ó. A fruta é e o nome da fruta que está acessando. Se a fruta for banana, ele vai pegar a variável texto e vai colocar para dentro da variável texto ela mesma, que é esse valor aqui, né? Mais ou unida com esse valor aqui. Se não for, ele vai fazer a mesma coisa, só que com esse valor aqui.
Aí vai dizer, ó, a fruta é laranja, gosto dessa fruta. A fruta é maçã, gosto dessa fruta. A fruta é banana, não gosto dessa fruta. E a fruta é melão, gosto dessa fruta. Fruta é abacaxi, também gosto. Entenderam? Para que que serve o if else? É como se fosse uma bifurcação. Se a condição aqui for real, ele vai entrar aqui. Se não for, ele vai entrar aqui. E a gente poderia fazer o último carinha aqui para a gente encerrar, o else if. O else if, ele é a mesma ideia do if, como se fosse mais um if, para a gente pensar em mais um valor. Tipo, se fruta for banana, não gosto dessa fruta. Se fruta for melão, sei lá, acho essa fruta interessante. E aí o else aqui no final, que vai ter essa mesma coisa aqui. E vai ser o gosto dessa fruta, que eu apaguei. Então, se ela for igual a banana, vai entrar aqui. Se ela for igual a melão, vai entrar aqui. Estava errado. Agora, se ela não for nenhum nem outro, for qualquer outra coisa, vai entrar aqui. E aí a gente dá ali. A fruta é laranja, gosto dessa fruta. A fruta é maçã, gosto dessa fruta. A fruta é banana, não gosto dessa fruta. A fruta é melão, acho essa fruta interessante. A fruta é abacaxi, gosto dessa fruta. Entenderam? Entenderam, Sim. guys? Sim. Aí uma aplicação prática disso aqui, por exemplo, é maioridade. Vocês podem querer validar no sistema de vocês se a pessoa é maior de idade ou não. Entenderam? E aí vocês vão usar o if else. Se idade for maior ou igual a 18, né? Então maior de idade. Se não, menor de idade. Ou faz ao contrário. Se idade for menor de 18, menor de idade. Se não, maior de idade. Para esse tipo de coisa que é só verdadeiro ou falso, a gente pode usar o if else de boas. Agora, se a questão for mais de uma opção, tipo fruta favorita, aí não é uma ou outra, né? Ele pode escolher uma dentre centenas. Então pode ter um else if aqui. Beleza? Dúvidas para a gente encerrar? Não? Então, não. Eu tô tranquilo, só tem que estudar tudo. Isso. Tem que pegar os links lá. Mas já vi que tu meio que já tem uma ideia, né? Sim. Tá. Então tá, gurizada. Não É que havendo eu fiz a da manda. Rock City, ó. Ah, tu fez a Rocket City. Tu tá bem mais Aham. avançado que isso aqui. Não, tô não. Isso aqui é brincadeira de criança pra ti. Não, não é, não. Entendi. Então Isso aí tá. não é brincadeira, não. Essa seria a matéria de hoje. Eu vou encerrar ali a live para ter o vídeo gravado. Valeu, falou.